capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e vamos ler apenas o versículo de número 11. Eu convido os irmãos a lerem junto comigo, uma só voz. Amém? Vamos lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só as irmãs. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Só os irmãos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Apenas esse versículo, meus irmãos. Bem, irmãos, Jeová Jireh, Deus provedor. Jesus, Ele é o provedor das nossas vidas. Essa expressão Jeová Jireh, ela nasceu quando o Senhor Deus proveu a Abraão o cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Disse Abraão ao seu filho: Deus proverá o cordeiro. E no caminho do Monte Moriá, quando Abraão se encaminhava para sacrificar o seu filho questionou: meu pai, cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. E ali Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Deus proveu o cordeiro Jesus Cristo para nos salvar, e ele foi sacrificado por mim e por você. Deus, ele não só proveu o cordeiro Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, mas o Senhor Deus, ele tem provido em todas as áreas de nossas vidas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, independente do que você está passando. O Senhor é o nosso provedor, porque Ele conhece cada uma de nossas necessidades, e a palavra do Senhor diz que, bem antes da gente se dirigir a Ele em oração, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quando lemos esse versículo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós entendemos que essa frase, esse versículo, pertence à oração do Pai Nosso. E na primeira parte, irmãos, da oração do Pai Nosso, Jesus, ele estabelece uma relação de intimidade e louvor, reconhecendo a identidade, a majestade e o propósito de Deus. Quando o Senhor diz Pai Nosso, Ele traz uma relação de proximidade e intimidade com Deus Pai. Como é gostoso, irmãos, a gente ouvir do nosso filho, ou para a gente que é pai, ou para as irmãs que são mãe, o nome pai, o nome mãe. Isso soa gostoso nos nossos ouvidos, e isso é um sinal de amor, de intimidade, de reconhecimento que Deus é o nosso Pai. Quando o Senhor diz que estás nos céus, Ele traz uma ideia de soberania. Deus, Ele está nos céus, Ele está acima de todas as coisas, Ele controla todas as coisas, todo o universo está nas mãos do nosso Deus. A nossa vida, a nossa família, tudo que temos e que somos, está nas mãos do Senhor. Por isso, quando o Pai diz que estás nos céus, Ele está referindo a Deus como aquele que está acima de todas as coisas, aquele que é soberano. Santificado seja o vosso nome. Expressa o desejo que Deus seja honrado como santo, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. Por isso nós precisamos respeitar
e venerá-lo como um Deus santo, como um Deus que é verdadeiramente um Deus puro e verdadeiro. Venha a nós o vosso reino, é um pedido para que o amor e a justiça de Deus e o seu governo se estabeleçam em nossas vidas e no coração de cada um de nós. E quando o Senhor diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, significa negar-se a si mesmo e se submeter à vontade de Deus. E aí, Jesus inicia a sua segunda parte da oração, exatamente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa segunda parte da oração, Jesus ele muda o foco das coisas divinas para as necessidades humanas. E aí ele inicia a primeira etapa dessa segunda parte da oração, pedindo pão. Por quê? Para nos ensinar, em primeiro lugar, que somos totalmente dependentes de Deus. Em segundo lugar, o Senhor nos ensina que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque precisamos combater a ansiedade pelo amanhã. E lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra do Senhor diz com um versículo muito conhecido: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quando reconhecemos que precisamos do pão nosso a cada dia, nós entendemos que o amanhã pertence ao Senhor e que precisamos viver um dia de cada vez. E o terceiro ponto, reconhecer que o Pai supre o essencial um dia de cada vez. O pão, meus irmãos, representa o sustento básico e a manutenção da vida de forma integral. A vida física, a vida emocional e a vida espiritual, porque o Senhor Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. E muitas das vezes buscamos apenas o alimento físico, mas esquecemos que tão importante quanto o alimento físico é alimentarmos também o nosso espírito. A expressão nos dai hoje representa fé e combate à ansiedade, pois o amanhã pertence a Deus. E essa relação de dependência renova-se cada dia. Pedir pelo pão diário é um exercício de humildade e reconhecimento de que, embora o ser humano trabalhe para o seu sustento, a origem de todas as coisas provém de Deus. O pedido reflete a postura de uma criança que confia que o pai cuidará de suas necessidades básicas todos os dias. Irmão, segundo uma pesquisa realizada, a maior preocupação do trabalhador é a insegurança financeira gerada pela insuficiência de renda frente ao custo de vida. O temor central é não conseguir arcar com suas despesas básicas, e a primeira preocupação maior é com a sua alimentação. Por isso, diante de um momento tão difícil, onde a economia de nosso país passa por uma crise cada vez pior, diante de tantas guerras que influenciam diretamente na nossa vida cotidiana, que influenciam principalmente no preço dos alimentos, e diante de tanta fome, nós podemos entender que o nosso Deus é o nosso provedor. E aí eu vou te perguntar: o nosso provedor somos nós mesmos? Será que é o nosso patrão? Será que é o governo? Cristo, Ele é o nosso provedor. E a Ele devemos depender todos os dias de nossas vidas. O mundo pode estar em crise, mas como diz o pastor Cláudio Duarte, não vivemos em crise, vivemos em Cristo. E é assim que possamos viver as nossas vidas. Então, diante dessas considerações, eu gostaria de trazer rapidamente para a nossa reflexão
3 situações bíblicas que podemos refletir e aprender sobre o receber a provisão de Deus em nossas vidas todos os dias. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, eu não vou ler, vou convidar os irmãos depois para lerem em casa, está lá em Êxodo no capítulo 16, quando ali narra a provisão de Deus através do maná para o povo do Egito, para o povo de Israel. Ali em Êxodo no capítulo 16, resumidamente, após saírem do Egito, os israelitas chegaram ao deserto entre Elim, e ali começaram a reclamar contra Moisés e Arão por causa da falta de comida, chegando a dizer que preferiam ter permanecidos no Egito. Em resposta às reclamações do povo, Deus ele prometeu prover alimento para eles. Todas as manhãs faria chover do céu um alimento chamado maná, e ao entardecer enviaria codornizes. O povo deveria recolher apenas a quantidade necessária para cada dia, pois Deus estava testando a sua obediência e a sua confiança. Quando alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte, o que acontecia? Aquele alimento se estragava. A exceção era apenas no 6º dia, porque no 7º dia o Senhor declarou que era o sábado do Senhor, e naquele dia era o dia de descanso, e não haveria necessidade de recolher o maná. Alguns desobedeceram às ordens do Senhor e saíram para procurar o alimento no sábado, mas não encontraram absolutamente nada. E aí, irmãos, diante dessa situação, diante dessa passagem, o que nós podemos tirar de proveito e aprendermos para o nosso dia a dia? Primeiro, Deus conhece e provê as necessidades do seu povo. Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a sua necessidade. Por isso, Ele é o Deus que provê aquilo que nós precisamos. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Curve-se diante do Senhor em oração, porque o Senhor ele vai prover aquilo que você precisa. A segunda lição que podemos aprender aqui em Êxodo 16: a confiança de Deus deve ser diária. Por quê, irmãos? Quando aqueles que não confiaram na palavra do Senhor guardavam do maná para o dia seguinte, o que acontecia? Aquele maná apodrecia, aquele alimento era totalmente descartado, porque muitos não confiavam na palavra do Senhor. E a nossa confiança em Deus, ela deve ser diária. A obediência é mais importante do que a ansiedade pelo futuro. Aqueles que tentaram estocar o maná ou procuraram no sábado por desobediência não tiveram sucesso, mostrando que a provisão divina está ligada à confiança na sua palavra. Deus não deu apenas o pão, mas deu também a carne, demonstrando que Ele conhece e supre todas as nossas necessidades de forma generosa. O segundo ponto que eu gostaria de examinar rapidamente com os irmãos está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versos de 1 a 7. Os irmãos podem ler depois em casa. Essa é a passagem do profeta Eliseu e o azeite da viúva. Uma viúva, irmãos, procurou o profeta Eliseu porque o seu marido havia morrido e deixado dívidas. Os credores ameaçavam levar os seus 2 filhos como escravo para quitar o que ela devia. Eliseu perguntou então para aquela viúva o que ela tinha em casa, e ela respondeu que possuía apenas um pouco de azeite. Então o que Eliseu fez? Orientou aquela mulher a pedir emprestado muitos vasos e vasilhas aos seus vizinhos. Depois
ela deveria entrar em casa com os seus filhos, fechar a porta e derramar o azeite em cada vaso. E o que aconteceu? A viúva, ela ouviu a voz do profeta, o profeta de Deus, e milagrosamente o azeite continuou fluindo até que todos os vasos ficassem cheios. Somente quando não havia mais vasilhas ou recipientes disponíveis, o azeite parou de multiplicar. Ela voltou a Eliseu, que lhe disse para vender o azeite e pagar as suas dívidas e viver do restante com seus filhos. E aí, meus irmãos, diante dessa segunda passagem que nós vamos refletir, quais as lições que podemos aprender? Deus, Ele pode suprir as necessidades, mesmo quando os recursos parecem insuficientes. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite, mas aquele pouquinho para Deus foi o suficiente para que ela sustentasse toda a sua família, pagasse todas as suas dívidas e vivesse uma vida dignamente. Irmãos, a fé e a obediência procedem à provisão de Deus. O milagre começou com um pouco que a viúva tinha, e esse pouco se multiplicou ao ponto de fazer com que tudo que ela necessitasse, o Senhor lhe concedeu. Essa passagem, ela nos ensina a confiar em Deus, a obedecer e também a entender a capacidade que Deus tem de multiplicar os recursos que podem parecer limitados. E o último ponto, eu gostaria de refletir também sobre um outro texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, versos de 8 a 24, que fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. E nesse ponto eu gostaria de destacar: a obediência à voz de Deus traz provisão e bênçãos. A obediência vem antes do milagre. Então, irmãos, aqui nessa situação, durante um período de grande seca em Israel, Deus ordenou ao profeta Elias que fosse para Sarepta, uma cidade da região de Sidom. Ao chegar lá naquele lugar, Elias encontrou uma viúva muito pobre, que estava recolhendo gravetos para preparar a última refeição para ela e seus filhos antes de morrerem de fome. E aí Elias se aproximou daquela mulher e ele pediu água e também um pedaço de pão. E aí a viúva se dirigiu a Elias e falou que possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então Elias disse para aquela mulher, para ela não temer, e fazer primeiro um pão para ele, pois o Senhor havia prometido que a farinha da panela e o azeite da botija não acabaria, até que a chuva voltasse à terra. E aí, irmãos, diante dessa questão, eu fiquei me perguntando o que nós faríamos na situação daquela mulher. Obedeceria a voz do profeta ou ignoraria o que ele disse e prepararia o alimento para ela e para os seus filhos depois morrerem de fome? Irmãos, a viúva, ela creu na palavra do profeta de Deus e obedeceu. E como resultado, durante todo o período da seca, a farinha e o azeite dela nunca faltaram para sustentar as suas vidas. Ao ver o milagre, a viúva declarou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E aí, irmãos, nós podemos aprender aqui que Deus cuida daqueles que confiam nele, mesmo em tempos de escassez. A obediência à palavra de Deus traz provisão e bênção. A obediência vem antes do milagre. Elias instruiu a fazer um bolo primeiro para ele, depois para ela e seu filho. Ela escolheu confiar nas palavras do profeta e obedecer. E aí,
Às vezes a gente quer que Deus inverta os papéis. Primeiro, a gente quer que o Senhor opere o milagre, e depois a gente obedece. Não é assim, meus irmãos, que Deus trabalha. Não é assim que Deus age. Precisamos buscar e entender a vontade de Deus, e assim agirmos. Eu estava ouvindo uma mensagem do reverendo Augusto Nicodemos, e ele, nessa mensagem, disse: nós precisamos praticar o POA, P-O-A, orar, pensar e agir. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar em primeiro lugar as demais coisas, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, quero concluir essa breve reflexão dessa noite, extraindo e relembrando algumas lições práticas daquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, a primeira lição que aprendemos em Êxodo, no capítulo 16, ela pode ser resumida na seguinte frase: Deus deseja que seu povo dependa dele diariamente, confiando em sua provisão e obedecendo a sua palavra. Precisamos, irmãos, aprender a depender de Deus dia após dia. O povo no deserto, ele foi obrigado a aprender, porque muitos não quiseram obedecer ou acreditar na palavra do Senhor, e eles só caíram na realidade quando guardaram o alimento para o dia seguinte e viram que aquele alimento estava estragado. Por isso eles foram obrigados, foram forçados a aprender. Isso o Senhor não quer fazer com cada um de nós. Deus quer nos ensinar na obediência, e não quando teimamos em fazer primeiro o que queremos. A provisão de Deus, irmãos, não depende apenas da necessidade humana, mas da disposição de confiar nele e seguir suas orientações. Assim como Israel precisava buscar o maná a cada manhã, nós também precisamos de depender de Deus diariamente, sem murmuração. Segundo lição, nessa conclusão, baseado no texto de 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 1 a 7, no episódio de Eliseu e o azeite da viúva. Deus pode multiplicar o pouco que temos quando confiamos nele e obedecemos a sua direção. A viúva, ela estava diante de uma situação muito difícil: dívidas, risco de perder os seus filhos e apenas um pouco de azeite. No entanto, ela seguiu as orientações de Eliseu e, com fé, Deus transformou a sua escassez em abundância. Quando obedecemos às orientações de Deus, Ele opera milagres em nossas vidas. E em terceiro e último lugar, a lição de Elias e a viúva de Sarepta pode ser resumida na seguinte palavra: quando colocamos Deus em primeiro lugar e obedecemos a sua palavra, mesmo em meio à escassez, Ele cuida de nós e supre as nossas necessidades. A provisão de Deus, meus irmãos, é experimentada por aqueles que confiam no Senhor e obedecem a sua palavra. Deus sabe o que a gente precisa para viver. Às vezes a gente quer muito, e na maioria das vezes esse muito é desnecessário. Mas o pão nosso, que está na oração que o Senhor nos ensinou, ele é o suficiente e o necessário que precisamos para viver. Acredite que Deus nunca vai deixar faltar quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, isso quer dizer que se Deus vai prover tudo na minha vida, então eu não vou fazer mais nada, vou cruzar meus braços e vou descansar no Senhor. Não, não é isso. Precisamos tomar uma atitude em direção à vontade de Deus. Abraão, ele não negou
sacrificar o seu filho. Ele o levou até o local do sacrifício, mas ele tinha certeza de que Deus honraria a sua fé. E que assim possamos também, meus irmãos, entendermos que o Senhor nosso Deus é o nosso Deus provedor, é o Jeová Jireh em nossas vidas, e que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração e entendermos que Ele vai nos dar o necessário para as nossas vidas. Observai as aves do céu, como diz lá em Mateus 6,26. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Que Deus possa nos abençoar e que possamos a cada dia aprender a depender mais do nosso Deus. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus provedor de nossas vidas. Senhor, adoramos o Senhor porque podemos confiar no Senhor, podemos colocar as nossas vidas nas suas mãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor supre cada uma de nossas necessidades. Entendemos, ó Deus, que não somos nós, mas é o Senhor que opera, é o Senhor que provê, é o Senhor que dá a cada um de nós aquilo que precisamos. Senhor Deus, em meio à crise, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso, nos prostramos, nos ajoelhamos diante dos Teus pés e clamamos, Senhor, venha nos socorrer, venha, Senhor, suprir, venha, Senhor Deus, nos dar aquilo que nós precisamos. Senhor, que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar e deixar as outras coisas, Pai, porque muitas das vezes nos preocupamos tanto com as coisas terrenas e esquecemos das coisas espirituais, porque as coisas terrenas ficarão, a traça e a ferrugem hão de corroer, mas as coisas espirituais permanecerão para sempre, e é isso que nós temos que buscar, porque o tesouro do céu é o tesouro que nunca vai acabar. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, é assim em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catarcione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.